Muito bem, pessoal. Então, a aula dessa terça-feira, a gente vai separar em duas partes. A primeira, a gente vai falar então sobre a sequência didática dos contos de mistério, que é a parte 1. A gente vai conhecer as características de um conto de mistério. E na parte 2, nós vamos falar sobre o que são conjunções e suas funções. Então, olha só, temos aqui a parte 1 e a parte 2. A parte 1, vocês vão simplesmente ler o texto que a professora enviou aqui, que ainda não foi baixado. Ah, foi sim. Então, esse texto aqui chamado O Último Cuba Libre, escrito pelo Marcos Rey. Vão ler esse texto todinho e vão tentar entender. No caso, vocês podem até ler junto com um adulto ou com outra pessoa para entender um pouco mais sobre o texto. Depois de lido esse texto, vocês vão no caderno escrever o dia de amanhã, né? O dia de hoje, vamos colocar o dia de terça-feira. E vão copiar essas perguntinhas aqui, pessoal. Pergunta 1 a pergunta 9. As perguntas que são para que a gente reflita sobre o texto Cuba Libre e para responder no caderno. Então, vocês vão copiar a pergunta e responder. Copiar outra pergunta e responder. Essas 9 perguntinhas sobre o texto Cuba Libre. Professor, o texto inteiro tem que copiar? Não, galera. O texto não tem que copiar. Só tem que copiar essa parte aqui. Então, primeiro, vocês vão copiar daqui, do dia, até aqui. Terminou isso, vão lá para o texto. Leia o texto certinho, volta para o caderno, responde até aqui, até a página 9. Terminou essa parte, agora vocês voltam aqui para o vídeo, que a gente vai falar sobre conjunções. Então, para começar a falar sobre conjunções, a gente tem que primeiro relembrar a diferença entre o que é oração e o que é frase. A gente já aprendeu isso lá no 4º ano, no comecinho do 5º ano, mas a gente precisa realmente fixar isso na nossa memória. Então, a primeira coisa, nós temos qualquer frase que a gente possa escrever. E essa frase, ela vai ser dividida em oração ou em uma simples frase. Professora, não entendi nada, o que é isso? Vamos lá então por partes. Se a frase tiver um verbo dentro dela, vamos pensar o que é verbo, ó, uma palavra de ação. Quer dizer que ela é uma oração, não é uma simples frase. Então, por exemplo, ó, a oração ela é um enunciado ou parte de um enunciado que se estrutura em torno de um verbo. Então, aqui, ó, eu gosto de sorvete. Qual é o verbo aqui, pessoal? Gosto, gostar. Eu gosto, você gosta, nós gostamos. Se tem verbo, quer dizer que ela não é uma simples frase, ela é uma oração. Outra frase, ó, quero que você estude. O quero é um verbo e também o estude é um verbo. Então, nós temos aí 2 verbos, então quer dizer que ela também é uma oração. Toda frase que tem um verbo, pelo menos, ela é uma oração. Mas, atenção, nem toda oração é uma frase, nem toda frase é uma oração. Só fique com isso na cabeça. Aí, o que diferencia, então? Ó, por que eu fiz esse X aqui? Ó? O que diferencia, então, a oração da frase? A frase é todo enunciado de sentido completo. Então, se eu falar para vocês aqui, ó, que belo dia, eu vou estar falando uma frase. Só que ela não tem nenhum verbo, ó. Que não é verbo, belo não é verbo e nem dia é verbo. Então, ela é uma frase normal. Não é uma oração. Ela é só uma frase. Agora, se eu colocar, ao invés de falar que belo dia, eu falar o dia está lindo, aí eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, então ela vai ser uma oração. Certo? Então, ela não é uma simples frase, ela é uma oração. Ok, professora. Então, vamos ficar com isso. Agora, a gente vai pegar uma partezinha lá do texto Cuba Libre e vamos ler novamente um trechinho, ó. No dia, aqui onde está escrito aqui, ó. Aqui. No dia seguinte, foi até a delegacia para prestar depoimento. Stella estava cooperando e fez um relato falado do criminoso.
O delegado, porém, suspeitava de seu cunhado, que falara muito mal de Júlio. Então, nós temos aí 3 palavrinhas destacadas. Vocês conseguem explicar a função dessas? Não são 2, são 3 palavrinhas destacadas no trecho do conto. Então, aqui, ó, corrijam aí no caderno, tá? São 3 palavrinhas e não 2. Qual das palavras abaixo poderia, por exemplo, substituir a palavra porém no conto? O delegado, porém, suspeitava de seu cunhado. Se a gente colocasse, por exemplo, mas, o delegado, mas, suspeitava de seu cunhado. Não vai encaixar, né? Será? O delegado, como, suspeitava de seu cunhado. O delegado, ou, suspeitava de seu cunhado. E aí, pessoal? Nenhuma dessas palavrinhas podem substituir a palavra porém. Por quê? Porque a palavra porém não é uma conjunção. Olha que interessante isso, hein? Então, vamos lá. Leia novamente. Estela estava cooperando e fez um retrato do criminoso. Qual a função do e no trecho do conto? A função é dar sentido ao trecho ou ligar palavras ou orações? Na verdade, é ligar, né? Então, ela estava cooperando e, além disso, ela fez um retrato do criminoso, né? Então, é ligar, é adicionar mais uma coisa ao fato da Estela estar cooperando. Então, pessoal, as 2 aqui não são 3, são 2 palavras pintadas de amarelo, no caso, que e recebem o nome de conjunção e ajudam na construção dos sentidos ao estabelecer diferentes relações como adição, oposição, alternância, conclusão ou explicação para a frase. Agora a gente vai assistir 2 videozinhos rapidinhos para tentar entender um pouco melhor sobre isso.